Olá, você do Magia da Gestão. Hoje nós temos um tema para lá de interessante. Branding, marcas, construção da marca, o espírito da marca, o design, a identidade visual que reflete muitas vezes a cultura da empresa, do produto e, por que não, até do país. Vamos conversar hoje com o professor da SPM, consultor de branding, Álvaro Guilhermo. Álvaro, super obrigado por estar aqui conosco, viu? Vou começar achando por aí, porque você tem um sotaque assim, quer dizer, hermano argentino ou uruguaio? Uruguaio. Então, bom, como é que você veio parar aqui então? Bom, eu vim com meu pai. Ele trabalhava com tintas gráficas, veio trazer a renovação gráfica brasileira. Sim. O Brasil estava bem ultrapassado nessa parte de impressão gráfica nos anos 70. A Argentina era uma referência internacional. E ele trabalhava na Argentina? Ele trabalhava por uma empresa que, na verdade, é originária da parte gráfica, que Hartmann, era Gutenberg, Lindenberg e Hartmann que criaram a gráfica, né? A máquina, o sistema de impressão e a tinta. E Hartmann era a tinta. E aí eles montou a fábrica no Brasil e no México. E a gente resolveu vir para cá. E você acha que essa coisa de teu pai estar ligado à indústria gráfica também teve uma influência para te levar para marcas? Sim, porque eu sempre gostei de desenhar, se bem que design não é desenho, mas sempre gostei de desenhar. E acompanhava meu pai nas visitas na gráfica, adorava ver o pessoal desenhando. Isso influenciou? Muito, muito. Mas se design não é desenho, design é o quê? Design, pois é uma boa pergunta, porque a gente sempre fala, você ser um bom escritor, você não precisa saber datilografar. Essa é a grande diferença. Design é uma atividade intelectual, não é da representação do desenho necessariamente. Podemos usar outras linguagens para conseguir nos expressarmos, e então design é mais uma atividade de planejamento, está ligado a designar, que a origem etimológica é a mesma, desígnio, tomar definições, decisões, né? Essa é a sua matéria na SPM? Na SPM eu trabalho mais a parte ligada ao ser humano, como nós, como seres humanos, né? O que nos leva a ter escolhas por objetos, por marcas, por formas, né? E o que nós, seres humanos, o que nos leva a escolher entre um objeto e outro? Você vê, eu no meu livro eu dou até começo com essa case, que é a diferença entre meu irmão e eu. Nós temos uma formação cultural muito similar, de vivência, estudos muito parecida. Ele foi para engenharia, mas sempre tivemos escolhas de marcas e produtos bem diferentes. Se ele comprava uma caneta, comprava uma bem diferente. Ele costumava usar gravata, eu andava de tênis. E esse tipo de escolhas são pessoais, eles não têm a ver muito com a questão econômica cultural. E o marketing sempre fez muitas pesquisas, né, durante os anos 70, 80, ligado a questões de posse, né, o econômico-cultural, que definia muito as escolhas, né? E a gente começou a perceber, que essas escolhas passavam por outras coisas, que são os sentidos e as percepções e a relação que cada ser humano tem com o objeto, formas, marcas. Muito interessante, mas se as escolhas são individuais e o marketing é de massa, né? Como é que você faz para aglutinar as informações de forma que você chegue no melhor design para o maior grupo de consumidores? Muito bom. O maior estudioso é o Anderson, que fez o livro da Cauda Longa, né? Hoje a gente tem que entender que aquela coisa de Weber e Pareto lá dos 2080 não dá mais. A coisa vai se estendendo e a gente tem que ter inúmeras ofertas, produtos e serviços para atender a essa grande quantidade. Então as empresas devem pensar o marketing já de uma forma diferente, além do que realmente há uma massa, sempre há grupos, né? Porque a gente se identifica e forma grupos. Isso tem a ver com outra coisa dessa identidade que chama o pertencimento, porque somos seres sociais, não queremos viver sozinhos, então a gente quer pertencer a algum grupo, e aí sim a gente consegue entender essa coisa de massa, são grupos. É interessante talvez a gente esclarecer para você que está nos assistindo e não tem esse conhecimento. O Chris Anderson escreveu um livro chamado A Cauda Longa. A cauda longa nada mais é que um modelo matemático, né?
Então você imagina assim, por que cauda longa? Porque você tem uma curva que faz assim, depois ela se alonga. Normalmente as empresas pegavam, essa curva no tempo, né? Volume de vendas. Então, normalmente o que as empresas faziam? Pegavam os produtos de maior giro, que era o que dava maior venda. Mas ele conseguiu comprovar matematicamente que se você somar todas as pequenas vendas dos demais itens, dá um faturamento maior, ou muito maior em muitos casos, que a parte de cima da curva. Só que era um problema. Você imagine, por exemplo, uma loja de discos ou uma livraria, para ter tantos itens assim, o custo do estoque e a administração do estoque, o espaço do estoque. Só que a internet veio a propiciar isso, na medida em que você no e-commerce compra e o operador, a loja do e-commerce, acaba fazendo a compra da livraria ou da produtora de disco e acaba te remetendo. Então ele conseguiu trabalhar pequenos lotes de vendas que somados. Exatamente. É isso? Estou certo ou não, Álvaro? Exato, perfeito. Expliquei direitinho ou não? Não, perfeito. E você sabe que você falava da Apple, é bem isso, porque a Apple conseguiu, com a marca e o produto, atender todo o grupo, mas no iTunes ele conseguiu fazer exatamente. A profundidade. O que nós conversávamos sobre Apple é o seguinte, eu estava dizendo o seguinte pro Álvaro, a Apple sempre me fascinou muito mais pelo design do que pela performance dos equipamentos. Eu não estou dizendo que não tem performance, sim, mas muito mais pelo design, né? Que é interessante, que segundo o Steve Jobs, o falecido Steve Jobs, isso já veio de um senso estético que ele adquiriu por ter estudado caligrafia. Né? Então, na hora que o DOS, reproduzindo no Word a máquina de escrever, tinha uma tipologia, ele, quando faz o Macintosh, ele fala, por que ter só uma fonte? Cria então 23 fontes com várias cores, né, e com vários efeitos especiais. E aí dá o senso estético. Inclusive no filme dele, sim, mostra quando o sócio dele está lá soldando as placas de circuito impresso, e aquilo está tudo soldado de qualquer jeito, e ele fala, pô, mas isso aqui está muito ruim. Ele fala, isso aqui fica dentro da máquina, ninguém vê, mas eu vejo. Ele joga fora e manda fazer tudo de novo, né? E aí você falou, tanto o senso estético do design dele, tão cuidado, que vai do começo ao fim. E eu te respondi que acho que é a única caixa que eu guardo. Eu guardo caixa de iPhone, porque a caixa é uma maravilha, né? Na verdade, isso é uma conceituação, sim, é uma disciplina, né? Da onde vem essa continuidade, sim, do senso estético e do design da Apple? Sim. Muito bom, porque eu acho que o que a Apple conseguiu foi entender que o design tem que estar na empresa, no pensamento. Okay. Que é essa ideia do design thinking. Estar sempre pensando em design. Ou seja, você não precisa ser um designer, mas você precisa entender design. Nós sabemos matemática, mas não somos matemáticos. Perfeito. Então nós temos necessidade da matemática para resolver o nosso dia a dia. O design é igual. As empresas precisam entender que o design tem que estar o tempo inteiro no repertório. No caso da Apple, eu queria complementar com duas coisas interessantes. Quando ele encontra, Steve Jobs, encontra o Jonathan Ive, que é o designer que começa a desenvolver a segunda fase da Apple, ele traz o conceito da Brown. Porque a Apple, na verdade, ela se baseia num conceito antigo dos anos 50, que é a recuperação da identidade alemã pós-guerra. Tem a ver com Bauhaus, não? Não, já é no pós-guerra, depois da guerra. Okay. E é o Dieter Rams, é o designer, que ele trouxe um conceito muito famoso até hoje, que é a ideia do clique. Ele tenta tirar o máximo de trabalho nas coisas. As coisas eram muito parafusadas, muita porca, muita solda, e ele começou a perceber que se fossem melhor desenhadas, as coisas se encaixavam, e com isso ele conseguiu compactar. Além de ficar mais clean, mais limpo. Clean, essa própria palavra vem daí. Então hoje, dando um Google nisso, você vai encontrar, quando Apple Brown, você vai ver a similaridade, a calculadora da Apple, é exatamente a reprodução da calculadora da Brown. As cores, né, o Pantone. Brown que tinha barbeador. Exatamente, ele que traz, porque o Brown começou com rádio. Eu tinha um reloginho, quando eu comecei... Isso, aquele relógio famoso. Quando eu comecei a fazer minhas palestras, e eu não tinha tanta noção do tempo, hoje a gente já tem uma noção melhor de tempo, eu raramente olho no relógio, né?
E eu ficava preocupado com essa questão do tempo, então eu comprei um reloginho Brown, que era quadradinho, exato. Design lindo, mas eu estou dizendo de 20, 30 anos. Exatamente. Hein? E aí o que eu fazia? Eu colocava na mesa do lado do retroprojetor, mais jovem, não tem a menor ideia o que seja isso, né? Tá certo? A Ana Rose, que está ali atrás, ela fez muita transparência para mim, para retroprojetor, né? E eu usava aquele reloginho. Exatamente. E eu adorava aquele reloginho. E o Apple Watch. O Apple é verdade. É o mesmo desenho. Ó, você que está nos vendo, dá uma gulgada aí, pega o reloginho do Brown e compara, aqui ó, com o Apple Watch, você vai ver que realmente ele é quadradinho e depois ele tem um círculo redondinho no meio. As cores, a ergonomia, era tudo. Ele foi muito bom. Dieter Rams foi um cara. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui em Florianópolis, quando veio nos visitar. E foi um cara muito importante para o design, influenciou a Brown. Porque o design também... Nós não temos o Dieter Rams, mas temos o Hans Donner. Também. Que também é um grande designer. Também foi um designer, trouxe coisas de design importantes que, assim como no caso da Apple da Brown, a gente não vê. Que foi o Plim Plim, foi a maior... É verdade. Criação dele é muito mais... Então, para você olhar, você faz emite um som. Emite um som, é que verdade. Nos faz olhar para o monitor, né? Foi uma grande sacada. Deixa eu fazer uma coisa, Álvaro. A conversa está interessante, mas deixa eu migrar um pouquinho da questão do design para a marca em si. Né? Eu aprendi que a marca tem que refletir a cultura, tem que refletir o estilo, a identidade da empresa. E nós conversávamos antes da gravação sobre que marca brasileira conseguiu fazer isso, principalmente em nível internacional. E nós falamos aqui da Havaianas. Exato. E, aliás, é o seguinte, a grande marca brasileira, com lojas, em qualquer cidadezinha europeia tem loja Havaiana, e Havaí, pelo que eu sei, é nos Estados Unidos, não no Brasil, né? Como é que é essa coisa? As marcas ainda representam o espírito e a cultura das organizações? Tem, exatamente isso. Por isso que o princípio para um bom trabalho de branding, a estratégia é não mentir. A mentira tem perna curta. Então não adianta você crescer o que você não é. Né? Os tais dos storytelling, né? Exatamente. O cara inventa lá um manifesto fake. Exatamente. Exatamente. Por isso já é uma metodologia que os designers tomam muito cuidado na hora de utilizar, porque ao montar o storytelling tem que contar a verdade de fato. Mas, por exemplo, o caso da Havaiana, você acha que o sucesso fez a marca ou a marca fez o sucesso? Não, eu acho que o sucesso da Havaiana foi porque ele teve um produto coerente com a cultura brasileira. E isso que tem que procurar. O chinelinho, barato, simples, fácil de montar. Tem uma estratégia de design muito fácil, muito simples. Você, por exemplo, depois você só foi ver mais tarde, por exemplo, na Swatch, aqueles relógios que você fabricava inúmeras cores e montava de diversas formas, você tinha uma complexidade de produtos com uma simplicidade de industrial. Foi a resposta suíça para um relógio fashion. Exato. Barato. Né? Que é o caso da Havaiana também. Que é o caso da Havaiana. E é interessante, não sei se você sabe, Álvaro, e se quem está nos vendo sabe também, um dos maiores fabricantes de calçados do mundo, e disparado o maior do Brasil, é a Grendene. A Grendene, parece que o ano passado fabricou 250 milhões de pares, ou seja, que daria mais de um par por brasileiro. E é disparado o maior exportador de calçados do Brasil. E a estratégia justamente da Grendene é fazer a modinha, quer dizer, o sapato fashion, né? E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para eles, estive em várias unidades produtivas deles, inclusive em Sobral tem uma fábrica lá com, não sei se 12 ou 16 mil funcionários. É o maior estacionamento de motos que eu já vi na minha vida, porque todos vão trabalhar de moto. Eu fico pensando como é que o cara acha a moto dele lá no meio daquelas motos todas, né? É porque a gente às vezes não pensa, nós estamos falando aqui de design, de brand, tudo isso é muito charmoso, né? O jovem quer trabalhar com isso, mas a gente não para pensar que uma fábrica com 10 mil funcionários tem que servir 10 mil almoços. Exatamente. Tem que servir 10 mil cafés. E onde você serve? Imagina um restaurante para 10 mil. Eles fazem por turnos. Mas se eles fizerem 5 turnos, o primeiro começa a almoçar às 11, meio-dia, 1 hora, 2, até às 3 da tarde. Mas mesmo assim, significa um refeitório
com 2.000 lugares. Olha que coisa absurda, né? Então, essa coisa toda. E a Grendene, ela se apoia mais no design do produto do que na marca em si. Exatamente. E aí, o que vale mais, o design do produto ou a marca? Em geral, as pessoas também, as pessoas que fazem parte têm que sentir que elas fazem parte, elas têm que entender onde eles trabalham. Comunicação oral ainda é muito forte. Seja oral ou digital hoje, né? Seja o que a pessoa fala sobre a marca ainda influencia muito. E no caso do desenho da marca, ela não pode estar dissociada, seja o logotipo, a identidade visual como toda, não pode estar dissociada desse resto, ou seja, é uma coisa única. O que acontece geralmente, e acontecia muito no Brasil, é que o pessoal decidia tudo e depois mandava alguém desenhar o logotipo e a identidade visual, e as coisas não estavam interligadas. Por isso que é o pensamento único, e a gente chama isso de design. O Acker, o grande estudioso de marca, ele foi muito importante para gerar os valores da marca, a gente entender como que isso se calculava. Mas foi a partir dos anos 90 que a gente começou a entender que a estratégia passava por o design. O design tinha que fazer parte do complexo como um todo. Outro dia, o Jorge Paulo Lemann, ele deu uma entrevista onde ele disse que ele se sentia um dinossauro, olha só, um dos homens mais ricos do mundo, e mais que isso, né? Alguém que construiu empresas fantásticas e recuperou outras empresas igualmente fantásticas. Como que teve com você, né? Teve comigo, com a cervejaria Brahma e tal. E ele disse o seguinte, que falou assim, ele disse que ele era um dinossauro porque o que ele tinha aprendido a fazer era pegar grandes marcas, e aí como ele acreditava muito na eficiência operacional, né? Como ele sabia reduzir custos e melhorar a eficiência, etc., principalmente na produção e na logística, ele conseguia ter boas margens e com isso fazer suas empresas ter grandes êxitos. Com certeza. Mas que agora as marcas nascem e morrem muito rapidamente. Ele fala, eu não sei mais o que está acontecendo. Porque ele olha, por exemplo, um Uber que não existia há muito pouco tempo, aí ele vê um Alibaba e fala, gente, como é que é isso? Então talvez uma das últimas perguntas para você, Álvaro, talvez seja uma curiosidade, é o seguinte, e nessa era digital, o que mudou em relação à gestão das marcas ou à estratégia de marcas? O que muda? A era digital realmente veio marcar um novo momento para a gestão das marcas. Porque principalmente a gente entende hoje que você tem que estudar o dia inteiro. Antes você conseguia pensar, e você fala muito isso, de fazer planejamentos, né? Era que você fazia 20 anos planejado que estava tudo bem, 10 anos, 5 anos, planos quinquenais, né? Hoje não dá mais. Então, um plano de marca, ele não se faz mais assim, ele se faz todo dia, porque a cada momento surge alguma coisa nova e você tem que estar prestando atenção. Por isso que precisa ter empresas e alguém dentro das empresas dedicado a compreender e estudar as marcas o tempo todo. Isso está mudando constantemente. Perfeito. Álvaro, você citou um livro seu? Sim, qual chama Design, Estratégias e Marcas. Branding, Design, Estratégias e Marcas. Quanto tempo tem esse livro? Eu lancei esse livro em 2002. Esse foi antes da eleição do presidente Lula. E um case que você vai lembrar que foi da Parmalat, quando o leite sumiu. Sim. E que as pessoas... ele veio o mesmo leite empacotado em outras embalagens e as pessoas sentiram um gosto diferente. Que é a questão da Tetra Pak. Exatamente, a Tetra Pak. E a gente falava que a importância é a marca, que até o gosto você acha que é diferente, sendo que é o mesmo produto. Foi uma sensação de marca. E também eu explicava a força que a marca Lula tinha, a probabilidade de ser presidente. Eu reeditei agora, na terceira reedição, eu fiz uma parte nova e repensei esses primeiros capítulos, onde ainda mostro que apesar de tudo que aconteceu nos governos, os problemas políticos que houve nesses governos, a marca Lula ainda continua forte, presente nas pessoas. É verdade. Muito bom, Álvaro. Obrigado. Quero agradecer você ter participado aqui do Magia da Gestão, trazendo um tema diferente, né? Acho que a gente não tinha ainda abordado com essa profundidade a questão do design e do branding,
que na minha opinião, com digital ou sem digital, é muito importante. Aliás, a iconografia dos aplicativos Exatamente. também deve ter muito estudo. Exatamente, a era digital trouxe uma linguagem à base de ícones, então é importantíssimo a gente se comunicar rapidamente por imagem. O ícone tem que ter uma identificação muito grande. Eu vejo isso principalmente nas crianças, né? Sim. Ela bate o olho, ela sabe exatamente onde é que está o vídeo, onde é que está o game. Exatamente. Então, e faz parte do UX, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Da experiência do usuário, Isso. que eu acho que é uma junção aí de marketing, design com comportamento e tecnologia. Exatamente. Super obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado você por estar conosco aqui no nosso YouTube. Se você não é ainda assinante, se inscreva, né? A nossa ideia aqui é mantê-lo atualizado sobre os mais diversos temas, né? Com pessoas que sabem. E também vamos dando aquelas pinceladas no Instagram, me siga lá, @Prof. Carlos Júlio, ok? Tudo isso para você, porque nós acreditamos que a teoria na prática funciona. Um abraço e até o próximo Magia da Gestão.